hoje eu estou aqui com um casal muito especial, que é a Nanda e o Muriel, também da nossa célula. E o Muriel também, ele está presente como um homem aqui, porque ele também é um pai super participativo. Eles têm uma história linda de milagre para contar para a gente com relação à maternidade. Então, vocês podem se apresentar, falar um pouquinho. Eu sou Fernanda, né, como a Camilinha já apresentou, né, casada com o Muriel, mãe do Teodoro. Eu sou o Muriel, sou advogado, casado com a Fernanda, participo Quantos da... anos? Tenho 40 anos. Não, de casados. De casados somos Quase 6. Quase. Não, são 5 anos e meio, 5 né? anos e meio. É, exatamente. Agora em maio a gente faz 6 anos de casado. Exato. Dia 10, né? Dia 10 de maio, exatamente. E sou pai super fresco do Teodoro, né? Tenho aprendido muito com essa caminhada de ser pai. É tudo uma novidade. E uma coisa que eu digo para todo mundo que é pai, ou algum casal que vem conversar conosco sobre a paternidade e a maternidade, ser pais de modo geral, é que nada nessa vida, nada mesmo te prepara para o que vai vir quando os seus filhos estão com você. Então você pode ler, você pode ter a experiência com seus pais, com a sua família, você tem uma bagagem, mas nada, porque o seu filho ele é único, né? E você vai aprender a conviver com ele, e você vai aprender aquilo, ele é que vai dar o norte para você, ele que vai dar o limite, ele que vai falar, é ele que vai te mostrar o caminho de como ser pai dele. E você, né, do jeito que você é, com a sua história, com a sua bagagem, você vai ser o melhor que você pode ser pro seu filho. Então, eu sou esse, o Muriel, que estou aprendendo a cada dia a ser um pai melhor pro Theo. É verdade. E quando vocês engravidaram, vocês estavam desejando já ter filho? Sim, estávamos desejando. Eu sempre quis ser mãe. Eu até escrevi na época, quando eu fiquei grávida, né, que eu quis compartilhar com a família, com os amigos, eu até falei sobre isso, que desde pequenininha eu falava, que minha mãe perguntava, o que você quer ser quando crescer? E eu falava, eu quero ser mãe. Não era, tipo, outra profissão. E tinha uma outra coisa, que ela falava que eram duas coisas. Era ser mãe e professora. E professora. A todas. Mas, enfim, eu sempre, então, quis ser mãe. Mas eu acho que depois, né, lógico, quando a gente casou, a gente sempre quis ter filhos, mas ainda não era uma coisa, assim, que a gente queria logo de imediato. Mas eu acho que teve aquele momento, assim, com uns 2 anos já de casar, uns 3 anos, assim, que eu falava, nossa, agora eu quero aquela coisa batendo, né, latente de querer ser mãe. E o Muriel também, né, com esse desejo de ser pai, né. Eu acho que em determinado momento cai a ficha, né? Eu acho que cai a ficha pro casal. Por isso que as pessoas falam assim, casou, quando vai casar? Quando vai ter filho? Teve um filho, quando que vai vir o próximo? Mas isso é do casal e a gente sente, é incrível, a gente sente que chegou o momento. E o Theo foi muito desejado. Nossa, o Theo ele foi muito desejado. Foi. E esperado, né? E a questão, né, que eu falei é porque quando a gente estava com 2 anos de casados, mais ou menos, eu descobri uma endometriose. Uma coisa que eu não sabia, né, porque é uma doença silenciosa, mas, enfim, numa consulta de rotina com o ginecologista, e aí precisei de fazer um ultrassom e descobri que era uma endometriose já mais avançada. E isso me gerou muita preocupação com relação ao desejo que eu tinha lá atrás de ser mãe, porque eu sabia que tinha relação da endometriose com dificuldade de engravidar. E desde então, eu e Muriel, a gente falou assim, Deus sabe o que faz. E eu lembro de uma grande amiga falando, Fernanda, não é possível que Deus colocou no seu coração o desejo de ser mãe e Ele não vai te dar esse presente. Então fica tranquila, descansa em Deus. Quando chegar o momento, Ele vai dar pra vocês. Então, eu acho que foi muito bom mesmo, né? Que assim, pra mim, quando eu fiquei grávida, eu falei, ai, que bom, que maravilha. Porque eu realmente tinha esse medo. Mas medo é humano, né? Quando a gente entrega e tem fé, né? Você sabe que Deus vai conduzindo, né? Então foi muito planejado, foi muito desejado, né? A gravidez, né? Ter o Theo. E aí aqui essa endometriose virou um fantasma pra gente, né? A Fernanda fez o tratamento e tudo mais. E no tempo de Deus mesmo, e no nosso tempo, veio a notícia de que ela estava grávida, né?
Foi uma gravidez tranquila, né? Não, Até qual mês, né? É isso que eu ia falar. Eu acho que a endometriose, o que até então pra nossa cabeça era o fantasma, a gente nem imaginava que estava por vir. Não, né? nem imaginava. Então, assim, tudo que aconteceu, né, assim, eu tive uma pré-eclâmpsia precoce. Mas até os 27 semanas foi tranquilo. Na verdade, a pressão, ela começou a aumentar mês por mês, porque o pré-natal, como é mensal, né, a minha ginecologista, né, a minha obstetra, na verdade, começou a perceber que foi aumentando pouquinho em pouquinho. Foi uma coisa meio, tipo... Mas nada muito alarmante. Alarmante não, mas assim, um mês, quando eu tava com... O Theo nasceu de 6 meses e meio, né? Então, quando eu tava com 5 meses, ela já começou, Fernanda, a gente já entrou com medicação de pressão pra destabilizar, mas nada como, tipo assim, não era um diagnóstico fechado de que ia ter uma pré-eclâmpsia. Entendi. Mas assim, ia acompanhando, né? Acompanhando, fazendo medições semanais, mais de uma vez por semana, a pressão pra ir acompanhando e tal. Mas o que aconteceu foi depois, porque eu e o Muriel, a gente se programou pra, né, nesse tempo da gravidez, assim, que dava, acho que a gente tava com 24 semanas de gestação, a gente viajou, né, pra gente queria ter uma semaninha de descanso só nós dois, antes do Theo nascer e tal. E eu acho que Deus foi tão misericordioso que esperou a gente chegar. Porque lá eu já comecei a sentir um pouco mais de mal-estar. Eu já comecei a perceber muito cansaço, que já era os sinais da pré-eclâmpsia. Mas ele só foi, tipo assim, foi só eu chegar 4 dias depois que aconteceu de eu internar. Então, assim, ainda bem que isso aconteceu aqui. Imagina eu estar lá, ainda longe da família. Né? Uma logística de trazer você pra cá, né? Enfim. Então, assim, graças a Deus esperou chegar. Mas, assim, aí a gravidez, então, ou seja, foi tranquila no início, mas depois já começou a dar sinais aí de complicação, né? O que acabou acontecendo depois, né? Que foi a pré-eclâmpsia, de ter que ficar internada, e depois de evoluir para a síndrome de HELP. Então, aquilo que você falou, né, até antes a gente estava conversando, de ter sido um renascimento, né, porque foi um risco de vida para mim, um risco de vida para ele. Então, tivemos que interromper a gestação porque não podia mais continuar. Eu já estava... os dois estavam correndo risco, né? Então, assim, foi um renascimento mesmo, né? Ele nascendo e eu renascendo. E eu me lembro da médica, de um dos médicos, né, que estavam ali cuidando da Nanda, na época, no hospital, que ele falava o seguinte: enquanto o ambiente uterino estiver favorável, o Theo vai ficar lá. Então, o que a gente puder fazer para continuar a gestação, nós vamos continuar. Mas no momento em que o ambiente uterino não estiver mais propício para o Theo e colocando ele em risco, nós vamos interromper a gestação. E foi isso que aconteceu. Exatamente. No dia 2 de dezembro, por volta de meio-dia mais ou menos, era início da tarde. Você estava tomando aquelas injeções? Sim, injeção. Não era nem de induzir. Eu tomei as injeções de corticoide, que era para poder acelerar o desenvolvimento pulmonar. E também estava tomando o anticoagulante diariamente, né? Para poder, tipo, tentar postergar ainda mais, né? Porque para postergar, continuar lá, né? Mas não conseguimos postergar muito tempo. Tanto é que eu fiquei internada, acho que foram 10 ou 12 dias, até ele tomar a decisão de que teria que interromper a gestação. Não estava legal. E aí, eu lembro que a Mirtz, a minha sogra, me ligou e me ligou emocionada, dizendo que tinha chegado o dia. Porque você lembra, você tinha ficado comigo essa noite. Eu passei a noite. A gente intercalava, né? O Muriel ficava, minha mãe e tal, meu pai. E nesse dia era aniversário do pai do Muriel, ele saiu pra poder comemorar um pouco ele. E foi quando descobriu que teria que interromper a gestação. Então aí a minha mãe me ligou pro Muriel falando: vai ser hoje. E aí na minha cabeça, assim, sempre que eu imaginava, né, o dia que fosse nascer o meu filho, eu projetava a seguinte cena: vai nascer, aí corria pro hospital, a bolsa rompeu, né? Aí vai, leva lá, aquela coisa de romantizada, né? E eu me lembro de uma conversa que o meu cunhado teve comigo, que ele falou o seguinte: Muriel, o dia que ligarem para você, vamos supor que a Nanda tá no hospital, ainda mais se for parto, uma cesárea e tudo mais, na hora que falar que é tal horário, vai nascer naquele dia, você vai lá, organiza suas coisas, coloca uma roupa confortável. E quando a minha sogra me ligou, eu falei assim: meu Deus, é agora que vai nascer. E eu tentando ficar tranquilo e pedindo a Deus, o Espírito Santo, para que me tocasse, para ficar tranquilo.
e ao mesmo tempo fazendo minha oração e tomando meu banho, colocando uma roupa confortável para voltar para o hospital, para ficar com a Fernanda. E foi muito emocionante esse dia, especificamente do parto do Theo. Né? A preparação do Theo, da Fernanda, foi o seguinte: cheguei no hospital, estava a família dela no quarto e a minha família, a família que eu digo é pai, mãe e irmãos, tanto dela quanto meus. Eles estavam no quarto e tava aquela coisa, a Nanda mais sim, e muito inchada naquele dia. Na verdade, assim, a gente tem que contextualizar que não é um parto a termo, né? Então, assim, do parto de risco, né? mesmo toda vamos dizer, a alegria que tem no parto a termo, no caso ali, era uma mistura muito grande de sentimentos, porque, na verdade, nosso filho ia nascer, mas a gente sabia que não era aquele momento o melhor para ele. Então, vinha o medo do que vai acontecer. Será que ele vai conseguir vencer? Tá sendo tão pequeno, a gente sabia que ele ia nascer muito pequeno, que ele nasce muito pouco desenvolvido, né? Então, o medo existia. Mas também a fé, porque eu acho que todo momento de provação, para quem tem fé, você tem a oportunidade de estar muito próximo, face a face com Deus. E aí, nesses dias todos no hospital, eu tava assim, sentindo o Espírito Santo ali comigo o tempo inteiro. Então era o medo humano e ao mesmo tempo sentindo fortalecida, porque Deus estava fortalecendo, o Espírito Santo estava ali comigo, com o Muriel também. Sim. Então era essa mistura, né? Eu sei, eu lembro que esse negócio de medo, né? A gente tava porque eu tava entrando em trabalho de parto mesmo. Na realidade, o Anielo tava nascendo. Isso. Eu lembro com a maior inocência, né? Eu virei pra médica e falei assim, eu tô rindo, mas na hora foi tenso. Eu virei pra médica e falei, você não tá entendendo, ele não pode nascer ainda. Ele não pode. Olha pra mim. Não, o coração do Emanuel não tava batendo, o coração do Emanuel não tá batendo. Eu falei, não, mas não fez ainda 9 meses. Tipo assim, uma pessoa que não sabe nada, né? Ela ficou olhando pra mim, ela deve ter falado assim, nossa, coitada. E realmente é um medo, a gente sabe que tem a entrega, mas a gente fica com medo. Eu não sei se aconteceu com você, mas eu tive um momento que eles mandaram o Gedeon sair de dentro do bloco, que acho que é por conta da preparação, uma questão, né, deles mesmo. E aquela hora ali eu falei assim, putz, tô sozinha. Era a gente ia ficar sentada assim, né, pra dar injeção. Esse momento eu também vivi. Você ficou sozinha também? Fiquei, porque na anestesia você não pode ter, por enquanto o pai não pode estar junto ali. Pois nessa hora eu falei assim, gente, que isso? Eu não sabia disso, né? Eu também não. Assim, eu tô sozinha, meu Deus. E acho que foi o meu momento maior de entrega. Nessa hora eu falei assim, não, só tem eu e Deus aqui. Faça assim, né? Exatamente. Sua vontade. E assim, acaba que eu lembro que quando então o Muriel chegou, né, a gente tinha que fazer, por conta da síndrome de HELP, eles tinham que tinha uns preparativos que assim, era uma injeção que eu tinha que tomar, uma medicação para entrar na cesárea, que era uma medicação para não ter uma convulsão, porque a síndrome de HELP, ela pode acabar gerando convulsões. E aí, essa medicação, eu não lembro o nome, também não importa. Mas é uma medicação que ela vai sendo dada ao longo de uns 20 minutos. E ao longo de 20 minutos fica ali. Mas nesse momento dessa medicação, eu pedi pra todo mundo sair. Isso, tá lembrado? Nós dois. Eu falei assim, pessoal, todo mundo sai, vai ficar eu, Fernanda. Isso. E não as foi? duas enfermeiras. E as duas enfermeiras. Aí nós ligamos nosso louvor, né? Pedindo a presença do Espírito Santo, e ela começou a fazer a medicação. Foram 20 minutos. E eu lembro da Fernanda assim, gente, que calor, que calor, que calor. Ela passa um calor no corpo inteiro. No corpo inteiro, é uma coisa muito estranha. E ela falava, muito interessante. Eu falava assim, é o Espírito Santo, é o fogo do Espírito Santo. Mas era isso. E foi muito bonitinho, porque depois, como o Theo nasceu, a gente encontrou todas essas enfermeiras de novo. E essas enfermeiras, elas falaram pra gente, uma delas falou assim, eu nunca vi um momento de pré-trabalho, pré-parto, né, pré-cesárea, desse jeito. Tão abençoado. Ela falou assim, eu senti a presença de Deus. Ela falou assim, eu saí tocada dali, transformou minha vida. Então, assim, olha que legal. Assim, a gente estava vivendo isso pra gente, porque a gente precisava, mas é muito bonito você também ver outras pessoas sendo tocadas por aquilo, né? Pela presença de Deus ali naquele momento. Acho que é importante a gente ser luz, né? Exatamente. E ao longo dessa nossa caminhada, então o Theo nasceu e... Quantos dias que ele ficou na UTI?
3 meses e meio? Foram 108 dias. Isso, ao todo, com o exatamente. tempo que a Ananda ficou, foram 3 meses e meio. Não, o tempo que eu fiquei foram 4 meses, mas que ele só ficou foram 108 dias, foram 3 meses e meio. Foi muito tempo. Mas então ele nasceu com 740 gramas, muito pequenininho, foi, né, pro CTI, né, direto. A Nanda foi pro CTI também. Exatamente. Então, aí você estava falando da questão da paternidade, né? E como que a gente faz? Eu não sou... até então não era pai. As pessoas falavam assim, não, se você descobriu que tá grávida, você já é pai. Mas eu não... É diferente pro homem, o que fazer? E eu acho que interessante. pro homem, a maternidade, ela cai a ficha quando você pega o neném. A paternidade. Maternidade, paternidade. Então, essas coisas. É paternidade. E eu me lembro de ter visto o Theozinho muito pequenininho, sendo entubado, e foi com a equipe pro CTI. E a Nanda foi pro CTI. Eu falei assim, gente, agora o que eu vou fazer? Você vai pra qual CTI? Eu vou pra qual dos dois? Você não tinha visto ele antes, né? Não, ele nasceu, Colocaram eles ele colocaram rapidinho do lado. perto de mim, pra eu ver. O que pra mim foi ótimo, porque eu ia ficar arrasada, porque eu fui depois pro CTI, eu não pude vê-lo mais. Eu fiquei, tipo, uns 4 ou 5 dias sem vê-lo. Então, graças a Deus, eles vieram pelo menos me mostrar. Eu vi, pelo menos, ele, assim, né? E aí, como no hospital tinha o CTI adulto, né, além do CTI infantil, neonatal, eu fui acompanhar a Nanda. Tanto que naquele dia à noite, o Theo nasceu por volta de 9h40. Depois que organizou tudo, depois que o Theo foi pro CTI e a Nanda foi pro CTI, eu só voltei pro quarto, encontrei com meu sogro, com minha sogra, desmoronei, porque pra mim foi muito forte. É difícil, né, de passar por uma situação dessa que a gente não esperava, eu não esperava. E aí fui pro CTI pra acompanhar a Nanda. Eu lembro que eu dormi no CTI com você. Foi. Não foi? Aquele dia? Eles, graças a Deus, assim, o hospital, ele teve hospital essa humanizado. de deixar a companhia. Então podia ter companhia todos os dias. Acompanhante no CTI Acompanhante. adulto. Eu acho que eles fazem isso porque a situação, uma mãe que teve um filho que nem pode estar com o filho, então eles deixam estar uma pessoa, graças a Deus, porque senão ia ficar doidinha. Mas assim, foi bom, que aí o Muriel pôde estar comigo, depois meus pais, enfim, né? Foi muito bom. Mas assim, eu acho que essa história, né, no CTI, como você também viveu, né? A gente conversou muito, Camelinha também, a gente conversava muito, né, nesse tempo. É uma grande provação, mas é um grande aprendizado. É uma história que, assim, o Teodoro, eu falo que quando a gente escolheu o nome dele, a gente não imaginava que a gente fosse viver isso tudo. Foi revelação. E eu acho que, assim, é presente de Deus mesmo, que o nome dele significa isso. E aí você vê que é um presente de Deus mesmo, porque ele nos ensinou sobre a força de viver, sobre o tanto que ele lutava, sobre cada dificuldade que ele vivia, e a gente sofria junto, mas o tanto que ele estava ali, o Espírito Santo conduzindo todos, né? A gente falava, quando a gente entrava no CTI, o Muriel falava, parece anjos aqui, porque realmente, assim, cada enfermeiro, cada médico, né, os cuidados, cada mãe ali que compartilhava a história uma com a outra. Então, assim, é um crescimento que realmente, assim, foi muito significativo, foi muito difícil, mas foi muito grande, né? Nos transformou como outras pessoas mesmo, né? E ao mesmo tempo de entender que nada é nosso, o tempo não é nosso, o tempo é de Deus, né? Quantas vezes a gente falava assim, eu não sei se você lembra, mas a gente nunca chegou a perguntar pra médica quando ele vai embora, lembra? Verdade, nunca. A gente nunca perguntou pra médica Verdade. quando ele vai embora. Mas querendo ou não, no nosso coração a gente falava assim, quando? Aí Quando? eu perguntava todo dia, Quando? doutora, que dia que você me manda embora pra casa? A gente sentia isso no coração, mas eu acho que a gente conversava tanto com Deus, ai meu Deus, quando? E aí? Mas aí depois que ele foram 108 dias no UTI, que é um aprendizado mesmo, só quem passa por isso sabe, a gente vive uma outra vida mesmo. Quando chegou em casa, como é que foi a sensação? Eu lembro do vídeo, bonitinho demais, mas como é que foi essa sensação? É uma nova vida mesmo. Não, né? Assim, muito. O Theo saiu no dia 20 de março, que é o Dia Internacional da Felicidade. felicidade. E eu falei, gente, não podia ser dia Não melhor. podia ser melhor, Era o dia que eu tava sonhando que ele fosse pra casa. E o Muriel falava, você falava o quê? Parece que eu tô levando Não, a gente saindo do hospital, né? uma A gente colocou o Theo no carrinho, no carro, no Bebê Conforto. E aí nós estamos descendo do hospital pra casa e a gente começou a rir e falar assim, nossa, não parece que a gente tá fugindo com o Theo? Porque quantos dias a gente saiu sem ele, né? Então dava uma sensação diferente, mas foi uma alegria. Nossa, e é uma não tem como independência, né? Porque até então éramos no CTI, nós éramos pais
mas nós éramos pais Equipe ali, né? que ficávamos ali participando, coadjuvante. A gente participava daquilo ali. E a gente não tinha as rédeas de todo o cuidado do Theo. E quando ele vai para casa e a gente tem ele no colo e... Você sai do hospital de manhã ou de que hora? Foi na hora quase na hora de almoço, assim, mais ou menos. Foi muito bom. Foi. Eu tô perguntando porque a gente veio de noite e a gente não dormiu. Ficou eu e o Gedeon assim. Sim. A gente ficou um do lado do outro no berço, olhava pro outro, não, chorava mas assim, isso. ficava assim. Isso também. E aqui, escutando o barulhinho do... Nem tem, né? Sim. A gente ficava escutando o barulhinho do... Nossa, o oxigênio. Da saturação. Da saturação. Não, demais. Eu ficava assim, porque como a gente não tinha mais um monitor, porque a gente ficou muitos dias com o monitor. Aí a gente ficava, realmente, será que ele tá respirando? Será que ele tá saturando bem? Mas isso, assim, os pais que têm bebê a termo vivem isso, nós que passamos pelo CTI, a gente fica ainda pior, né? Achando que vai ter algum problema, que vai ficar roxo, que vai não sei o que, sei lá, né? Mas assim, graças a Deus não tivemos nenhum problema. Nenhuma intercorrência depois que a gente foi pra casa. Graças a Deus. E uma coisa boa são várias coisas boas de aprendizado, de crescimento, né? De fé que nós tivemos. Mas uma coisa palpável que nós tivemos, que a gente pôde ver no Theo, de ter vindo para casa, foi o fato dele ter vindo já com uma rotina. Então, assim, no nosso dia a dia, ele já veio com uma rotina que alguns pais de bebê a termo ainda vão construir, vão montar com a criança e tal. Eu acho que também tem uma outra coisa que eu falo. O Theo, como, assim, toda mãe que tem um filho prematuro, como ela tá lá no hospital diariamente com o seu filho, tudo bem, não tá mais aqui, mas você tá ali junto, você começa a conhecer seu filho e seu filho te conhecer no sentido assim, você começa a entender como é que é o chorinho dele, coisas que quando nasce um bebê a termo, você vai descobrir ali. Isso. Você acabou de nascer, Essa 2 história dias, começa dali pra frente com ele. Começa ali em casa. Então, eu acho que também isso foi uma outra coisa interessante, que eu aprendi como um benefício, vamos pegar assim. Porque a gente foi pra casa já sabendo, conhecendo muito bem coisinhas dele, que até então se ele tivesse nascido a termo, a gente estaria conhecendo naquele momento. Então, assim, isso também eu acho que foi muito legal, né? Assim, a gente já sabia, assim, coisas que, como ele já estava ali, né? A gente já estava convivendo, a gente já podia identificar algumas coisas. Ele foi pra casa com um pequeno manualzinho. Exatamente. Mas depois a gente foi descobrir outras coisas. Claro. Tem 2 benefícios também. O primeiro é que como a gente dormia, o primeiro benefício é isso, a gente dormia. Porque quando a mãe vai pra casa com 2 dias, já começa as noites sem dormir. Exatamente. Então eu tive 40 dias que eu pude dormir, mesmo que a gente preocupada, não, a gente claro, dormia. é verdade. 8 horas ali pra dormir, 6 horas, não importa. E uma outra coisa era o hábito de levantar, tomar um banho e arrumar pra ir pro hospital. Porque a gente vê muitas mães que reclamam da baixa autoestima porque fica só de camisola e tal. Eu passei a ter esse hábito por isso. Então eu falo que nem tudo é ruim, né? Nem tudo é ruim. Exatamente. Agora, é muito engraçado porque a gente, quando passa, que é um momento difícil mesmo, a gente paga língua também, né? Porque o Muriel falava assim... E eu falava assim, ó, Fernanda, se nós passamos por isso, tudo o que vier pela frente a gente vai tirar de letra. A primeira cólica do Theo, a gente tava assim de cabelo em pé, falava assim, meu Deus, o que ele vai fazer? Como se tudo aquilo que a gente passou fosse nada mais. E aquela cólica tivesse sido assim a coisa mais grave da vida dele. Mas é porque é legal isso, pra nos mostrar que assim, isso, apesar de muito difícil, foi só uma parte da vida dele, da história, da nossa vida, né? E cada hora vai ser um desafio, né? Pensar também eu lembro que a doutora Roselu, até a Filó fala isso, não sei se vocês escutaram isso também. Porque quando a gente tem um filho, a gente de manhã vai pra UTI, é uma notícia, de tarde é outra notícia. Isso, cada turno assim, é um. Todo mundo fala que um dia de cada vez. Não, é uma manhã, é um turno uma de cada tarde, vez. É Sim, um é turno isso de cada mesmo. vez, a gente falava isso também, um turno de cada vez. filho é assim, né? A vida toda. Exatamente, isso que eu tô falando. É só, é só o início da história que a gente teve, que você também viveu com prematuridade. Mas o resto a gente vai ter cada hora um desafio, né? Então a gente já começou a viver esse desafio logo no início, quando ele nascendo, né? Mas enfim, é muito bom, assim, é um crescimento e eu acho que com o tempo também, eu acho que a gente, exatamente, né, a gente nunca foi nosso primeiro filho, então assim, ir pra casa, né, o que você perguntou, eu acho que também você vai adaptando a rotina, entendendo também como é que funciona, tem momentos que
é mais difícil, tem momentos que você começa até, eu lembro direitinho, eu pensava assim, meu Deus, eu não sei como é que eu vou fazer para voltar a ter minha vida. Eu pensava isso, eu falava, porque eu não conseguia visualizar eu estar com o Theo e voltar a fazer coisas minhas, ter um momento de fazer, sei lá, de trabalhar, de ter atividade física, de ter um tempo com o Muriel. Eu não conseguia visualizar isso ainda. E toda mãe fala isso, e aí você entende, porque tudo tem seu tempo. As coisas vão se encaixando, né? Você vai tendo esse tempo realmente de... Porque, querendo ou não, voltando paternidade e maternidade são muito distintas. O homem, mesmo sendo conjuntas, né? E mesmo a gente também vivendo numa sociedade que já mudou muito, porque éramos muito patriarcais, mas delegando a questão da criança para a mulher. Então, como se fosse uma obrigação. E não é obrigação. Isso é uma missão. Exatamente, dois, né? é dos dois. Então, a gente divide, né? E, então, assim, para a mulher, para a Fernanda, e para a mulher de modo geral, nos primeiros meses é uma dependência biológica muito grande. O neném precisa da mãe. A não ser uma mãe que tenha, por exemplo, o leite secou, e aí a criança vai usar uma fórmula ou alguma coisa, que aí os pais eles vão dividir isso. Mas se não, que não foi o caso da Nanda, demanda muito. Demanda muito. Mas eu acho que não é só questão até da amamentação, eu acho que é psicológico mesmo. Também. A mãe, o filho, assim... Uma questão visceral, né? Visceral. É visceral. Ela tava, o seu filho estava junto com você. Sim. É diferente do pai. Então, mesmo se não estiver amamentando ou não, é diferente. Né? Então, assim, é igual você falou, é uma dependência, é uma coisa que não tem como explicar. Né? E tem uma coisa que eu tenho que falar que é muito interessante, que é o seguinte: o que seríamos de nós e dos nossos filhos sem as mulheres? Porque aquilo que a Fernanda fala assim comigo às vezes, quem é que iria pensar na fruta que ele vai comer? Quem é que vai passar no sacolão, que não sei o quê? Quem é que liga e fala assim, Muriel, Teodoro já tomou banho? Muriel, Teodoro já usou o Clenil, a medicação do narizinho dele e tudo mais? Então é muito interessante porque a mulher, isso é da mulher, é natural. Sabe, igual leoa que protege, é isso mesmo. É verdade. Então, cuida. Mas você, quando o Muriel fica com o Theo, já aconteceu do Muriel ficar com o Theo? Diversas vezes. E quando isso acontece, você fica tranquila? Fico tranquila. Eu Deixa nunca ele tive... ser o pai do jeito que ele quer, Sim. sem ficar, olha, é assim, é assado. Na verdade, assim, tem algumas coisas que eu ajudo ele a lembrar. Tipo assim, igual isso, tem uma medicação, alguma coisa assim. Mas eu tenho tranquilidade, eu nunca fui de ficar pensando, nossa, ele não vai cuidar. Porque eu sei que ele cuida. É porque ele tá participando desde o início. Desde então... o início. Ele tem essa, né, assim, essa... divisão mesmo. Então ele vai fazer da maneira dele, mas ele vai ter eu fico tranquila. Então, assim, não fico tensa, não. Graças a Deus. E eu me lembro que quando nós estávamos, acho que desde quando estava grávida, né? Eu sempre falava assim, gente, o primeiro banho eu quero dar. É verdade. E eu me lembro que lá no hospital, eu participei do primeiro banho que foi dado e tal. Eles me deram as técnicazinhas e tal. Eu lavo com algodãozinho. E depois, quando foi para casa, por muito tempo, eu é que dei o banho nele lá em casa, todo dia. Então eu chegava em casa, a Ananda sempre falou isso comigo, e também foi um desejo meu, de ter um tempo de qualidade com o Theo. Então eu chegava do trabalho e tinha um tempo com ele, né? Quando eu chegava, ele já jantava? Não, ele era muito pequeno. Alimentar ainda. É verdade, eu chegava, ele amamentava, ficava no meu colo um pouquinho, eu ia lá dar o banho nele. Era uma ligação. E agora, em alguns momentos, dependendo da hora que eu chego do trabalho, eu dou o jantarzinho, participo com ele, brinco com ele. Depois que ele janta, a gente tem o nosso tempo lúdico de brincar ali na sala. E depois disso, o banho, e ainda depois do banho, ele ainda toma uma mamadeirinha, né? Mas a questão, assim, é legal realmente poder ter isso eu acho bom, assim. Existe uma... Se um dia eu não consigo dar o banho, por exemplo, o Muriel vai dar, a gente tem essa coisa da divisão mesmo. E todo mundo com competência, né? Isso, então isso é muito bom, porque aí cada um faz, tudo bem, cada um da sua maneira, mas os dois vão saber cuidar dele e pronto, né? Então isso é muito bom, né? Porque... Te alivia, né? Porque não é... Porque aquilo que você falou, a gente ainda vem de uma sociedade que acha que é só a gente que tem que fazer. Exatamente. Né? Não são tantos os pais que realmente participam, e não para ajudar, porque não é uma ajuda. Exatamente. É
Exatamente. missão dos Exato. dois, né? Exatamente. Então ainda tem mesmo essa dificuldade Tem. do homem, mas muitas vezes da mulher. Por isso que eu te perguntei se você fica De tranquila. delegar. De deixar, também. às vezes ela abraça tanto Demais. que quer, né? Isso é verdade. Isso é verdade. Eu confesso que muitas vezes eu acabo tomando frente e aí consciência. Eu acho que a gente tem que ter consciência. Eu conscientemente penso assim, deixa ele se virar, né? Porque eu acho que é exatamente isso. Se a gente também, a gente acaba criando ou reafirmando essa posição. Se o homem já tem isso, ele vai ficar mais ainda, né? Então, eu acho que é importante também essa consciência. Muitas vezes eu tenho essa consciência. Não, eu começo a querer fazer, eu paro, falo, deixa ele se virar, né? Então, é isso mesmo. Você falou uma hora dessa questão de que você não se via mais mulher, né? Durante um tempo, que é super normal, até hoje eu tô nessa. Mas assim, você já voltou. Já passa. Eu acho que não, 100% não. Muitos, assim, confesso que bem melhor do que antes. Bem melhor. Do que antes, que eu digo, depois que o Theo foi pra casa. Depois que o Theo nasceu, nem só depois que foi pra casa. Eu já tô bem melhor. Conseguindo realmente, assim, ter mais tempo de fazer as minhas coisas. Mas ainda não é 100%. Ainda é muito difícil, tem momentos. Eu acho que isso vai ser pra sempre, né? Não. Eu acho que vai ser pra sempre. Eu acho que tem momentos que a gente vai conseguir ficar mais, assim. Mas, por exemplo, vocês dois já saem. Vocês já saem sozinhos? Sim, a gente tentou, até como um exercício mesmo de pensar assim, não, vamos priorizar um tempinho, vamos sair. Tempo de tal qualidade dia. nosso. Não é uma coisa ainda certa, tipo assim, a gente vai fazer isso todo, sei lá, tal dia. Não, é quando dá. Mas a gente tem. Mas vocês criam essa oportunidade. Cria essa oportunidade. Sim. Nós temos também a nossa Isso família. que eu ia falar, a rede de apoio. Nossa rede de apoio é muito boa, os meus pais, os pais da Nanda. Então são pessoas que a gente pode contar. Então recentemente teve até no final das férias agora, os pais da Fernanda ficaram com o Theo de um dia pro outro. Foi a primeira vez que o Theo dormiu fora de casa. Não, dormiu em casa. Dormiu em casa, mas Os que a pais gente dormiu longe dele, né? E os pais da Nanda foram pra casa, dormiram lá e nós saímos aqui perto, porque se acontecesse alguma coisa a gente voltava. A gente foi pra uma pousada perto de BH, mas assim, exatamente, criando uma oportunidade, pensando assim, isso vai ser importante pra gente, mesmo que seja, né, assim, uma noite, mas vai ser bom, porque a gente vai sair, vai pra um lugar diferente, vai poder ir pra um restaurante, sabe, uma coisa assim? Conversar, sentar com o Theo do lado, Exatamente. falar de coisas nossas, da gente. Transar, gente, casal tem que transar também, Aqui, tu tá falando isso, mas na hora que a gente chegou no quarto, a gente chegou no quarto, a gente fez assim, ó, pá, um dormiu do lado, outro dormiu do outro. Exausto. Eu tô falando por isso, eu Exatamente. tenho uma amiga que ela foi viajar com o marido e eles foram ficar 4 dias num resort. E eu falei com ela, deu até pra fazer outro. Eu falei, Camila, deixa eu falar, só dormir. Exatamente, você apaga. É puxado. E é muito legal, porque assim, você vê que os assuntos. É óbvio que o Theo tava em várias conversas Não, nossas. ele é o assunto principal. Mas assim, Ele é o assunto querendo principal. ou não, mas foi bom pra gente, bom, sabe? Foi bom desconectar um pouquinho. Sente saudade? Sente. Mas assim, eu acho que a gente também. Aquilo que eu já ouvia falar antes, né, de ter filhos, mas eu tô entendendo agora, né, com o filho. A gente tem que realmente ter igual eu falei da consciência, tem que ter um tempinho de cuidar da gente. Nem que seja, tipo, ter um tempinho em casa, mas a gente tem que cuidar de nós dois. E a gente tem que estar bem pra estar bem com ele. Com ele, né? Exatamente. Nossa, então assim, realmente a gente tem que estar bem pra estar bem com uma ele. coisa que eu tô entendendo agora, sabe? Essas falas que eu já tinha, enfim, lido um pouco sobre isso, já via gente falando, mas eu acho que agora eu tô entendendo mesmo. A gente tem que criar esses momentos pra nós, né? Então, foi bom, né? Foi mesmo bom. Mesmo que sinta saudade, mesmo que tenha essa coisinha, mas foi bom. Deu pra poder dar uma namoradinha. Sim, a gente teve que tomar um vinhozinho, aquela coisa toda, foi bom. É isso mesmo. Como que é a Nanda como mãe pra você? A Nanda é a melhor pessoa que eu conheço, é a melhor mãe que o Theo poderia ter. Não é? Ela é muito cuidadosa, ela é zelosa, é aquilo que eu falei daquela leoa, né? E eu descobri uma mulher muito mais forte do que eu conhecia. Eu conhecia a Fernanda delicada, né? Todo mundo que conhece a Nanda, quando fala assim, como é que é a Nanda? É uma pessoa meiga, tranquila, doce, e ela é. Só que numa fortaleza, agora com uma docilidade. E eu vejo ela assim, como mãe, como mulher ela cresceu muito, como mãe ela é muito zelosa.
E eu escuto muitas mulheres falando que nasce a mãe, nasce a culpa. E isso parece que vai nascer, que é para todas as mulheres. Mas eu vejo que a Nanda, nessa missão que ela tem, que você exerce ela com maestria, sabe? Você é muito zelosa com o Theo, é cuidadosa, você se preocupa com detalhes, né? Você preocupa com o todo e com o detalhezinho também. E isso faz a diferença na criação do Theo, sabe? E uma coisa que eu fico muito feliz de ver o Theo poder receber da Nanda é o amor e o carinho que ela tem comigo, porque a Fernanda foi sempre foi uma mulher muito carinhosa. E esse carinho que ela tem comigo, ela transmite pro Theo, e eu me vejo ali numa situação, falo assim, gente, que bonitinho. Aquele carinho que era meu, porque, querendo ou não, às vezes a gente dá aquela competiçãozinha. A gente fala assim, poxa, amor, também quero um carinho. Pô, também você tá esquecendo dele e de mim. Mas eu me realizo em ver que aquilo que era só meu tá sendo dividido com o Theo agora. Sabe? E é muito bonito isso, ver isso, sabe? É muito bonitinho. Lindo. Você deu um trato de fazer uma declaração igual pra mim, tá? Mas é muito, muito, muito lindo. Muito Ai, e o Moriel como pai? Então, é interessante, assim, quando eu vou começar pra chegar na minha explicação. Todo mundo, antes do Muriel, da gente ter filhos, todo mundo falava comigo assim, nossa, mas o Muriel vai ser um pai muito legal. É verdade. Todo mundo, porque o Muriel, ele sempre foi muito cuidadoso com criança, muito brincalhão, muito acolhedor com os sobrinhos, com tudo, né, os meninos e tal. Todo mundo falava isso comigo, nossa, mas o Muriel vai ser um ótimo pai. E eu acho que, assim, é tão lindo, porque eu já ficava muito feliz de ver isso, porque eu também via dessa forma. Queria um marido que né? fosse um bom pai. Exatamente. E eu vejo, assim, claramente que o Theo, né, com o nascimento do Theo, com a gravidez e com o nascimento do Theo, eu acho que eu vi mais ainda do que eu já podia imaginar. E isso, claro que a gente tem alguns momentos de um não concordar com o outro e tal, mas, assim, eu fico encantada de ver como que você assumiu essa missão mesmo, igual você usou essa palavra de missão, assumiu essa missão de ser pai. E de ser pai, não só o nome, mas de ser pai na função mesmo. De amar, de cuidar, de tentar trazer o melhor, de brincar, de trazer diversão. E isso eu fico encantada, porque a gente procura mesmo aquilo que é o melhor pra gente e a gente quer o melhor pros nossos filhos. Então eu fico encantada, porque quando eu pensava em ter filhos, né, e passava com o Muriel, eu pensava assim, eu queria ter um mini Muriel. Que bonitinho! E aí eu vejo o Theo. E eu achava que ela ia ter uma menina. Todo mundo achava, né? Eu era doida pra ter uma menina, mas quando veio o menino, eu falo, gente, o Deus quer que seja um mini Muriel. Ele vai ensinar os valores que eu fico encantada. Só que é com a cara da Fernanda, né? Porque o Theo é o Fernandinho. É a cópiazinha da Nanda. Mas enfim, do seu jeitinho, entendeu? Então, assim, eu fico muito feliz, porque eu vejo isso, e isso me agrada muito, me deixa muito grata a Deus, sabe? Quando você fala assim, muito obrigada, né? Eu agradeço a Deus, obrigada pela família que Ele colocou pra mim, pela presença do Muriel, sendo meu esposo e pai do Theo, pelo Theo, né, como nosso filho. Então, assim, eu fico muito feliz de ter o Muriel como pai dele, né? E quem sabe de próximos filhos futuros, né? Então, assim, é uma alegria pra mim. Eu fico apaixonada. Obrigado. Pra você, ser mãe é o quê? Olha, uma grande descoberta. Eu realmente acho que aquilo que o Muriel acabou de comentar, eu não me imaginava capaz de muitas coisas, forte em muitas coisas, e eu me descobri. Por isso que eu falo que é uma grande descoberta, porque como era um desejo desde a infância da maternidade, eu não imaginava que vinha tudo isso, no sentido assim, de tanta coisa que eu podia
viver de novo e que podia crescer, que podia descobrir realmente um amor que cresce cada dia. Então, assim, é uma realização. Eu acho que cada vez mais é uma maior realização, né? Então, eu ainda mais que eu sou arquiteta, eu falo que é o meu melhor projeto. O melhor projeto que eu podia fazer é ele ali. É verdade. Né? E se vocês tivessem que dar dica para alguém, para alguma mãe ou um pai, ou um casal, né, que vai ter um bebê agora, alguma coisa assim, do que vocês viveram e não sei, assim, que poderia ser bom, benéfico para alguém, vocês teriam alguma dica? Eu convidaria a pessoa mais especial para estar aqui entre o casal. A dica que eu daria seria: peça para que Deus, o Espírito Santo, esteja ali, unindo, sabe? Para que você possa sempre pedir o discernimento, orientação de Deus, né? E enquanto casal, eu acho que isso é importantíssimo, porque quantos casais, e a pergunta é essa, que dica daria? Quantos casais, e nós, na nossa história, lá no CTI, quantos casais perderam seu filho e a gente falava assim, poxa, que pena que ela não teve uma experiência com Deus, né? E casais que nós conhecemos que têm filhos também, que os filhos vingaram também, mas que também não têm essa experiência com Deus. E eu acho que o que fez a diferença e o que faz a diferença pra gente, o que as pessoas testemunham da nossa história pra gente, é como que nós fomos luz em determinado momento na vida deles, na nossa vida. E eu acho que é isso. A dica que eu daria, né? Não, dica no bom sentido, é um exemplo. Eu acho que viveu, eu acho que é isso. Eu acho que seria a coisa mais importante. Chame o Senhor Jesus para estar com vocês. E aí, complementando isso, eu acho que é exatamente porque se filhos são bênção, Bênção do Senhor. Quem dá é Deus. Então, se você está próximo dele, o casal próximo dele, né, Deus junto desse casal, ele vai te capacitar a educar o seu filho. Porque a gente tem tanta teoria sobre educação de filho, e não estou falando que isso é bom a gente ler, é ótimo a gente ler, mas quem sabe o melhor para o nosso filho vai ser a voz do Espírito Santo, que vai estar aqui junto com a gente, e aí a gente vai conseguir educar da melhor maneira possível. Então eu acredito que é isso mesmo. Quanto mais próximo a gente estiver dele, ele vai nos capacitar a cuidar do filho que ele nos emprestou para viver aqui, né? Junto nesse tempo aqui na Terra, né? Então eu acho que é isso, assim, né? A melhor dica. A gente fala, né, que criança não vem com manual e cabe a gente, né? Pedindo essa luz para entender e ler o manual do nosso filho. Então aquilo que você falou sobre a teoria é importantíssima, a gente tem que fazer a nossa parte, mas só nós saberemos aquilo que o nosso filho vai querer ou como que a gente vai conduzir. Porque a teoria não vai falar do Theo, a teoria não vai falar do Anielo, não vai falar do Emanuel, porque não escreveu sobre ele. Né? Então só nós podemos escrever sobre o nosso filho, só nós podemos falar sobre o nosso filho. Então acho que esse discernimento de entender, essa capacitação vem através do Espírito Santo. Gente, ufa! Só tem a agradecer, obrigada mesmo. Obrigada a você. Fica aí, gente, olha, pra gente pensar, né? Porque eu acho que vocês falaram muitas coisas bonitas, mas eu acho que o mais bonito foi esse finalmente, porque filho é bênção, e você falou uma coisa muito legal, que se filho é de Deus, então a gente tem que, tudo que a gente tiver que resolver tem que vir dele. É verdade. Foi ele que nos deu. Emprestou. Isso, né? emprestou. Eu usei essa palavra, mas é verdade, né? Um beijo, gente. Um beijo. Fica com Deus. Com Deus. Tchau, tchau.